Abra comigo a sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A Bíblia diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que Paulo, quando ele fala sobre esse aspecto, ele está dizendo sobre uma obra que é feita nas três aspectos da vida do ser humano. Ou seja, uma obra que é feita no corpo. O dinheiro alimenta o corpo, o dinheiro pode te vestir, o dinheiro pode te promover, o dinheiro pode te ajudar a comprar remédios, o dinheiro pode fazer tanta coisa pelo teu corpo, né? Mas se você observar também, a Bíblia aqui fala de uma alma. O que cura a alma? Relacionamentos curam a alma. Sentar à mesa com pessoas cura a alma. Sentar com pessoas agradáveis nos sara. O contrário é verdade, né? Quando você senta com gente tóxica, você sai dali, como diz Hebreus, amargurado, sai dali contaminado, né? Mas você também precisa entender de que é uma obra no espírito humano. E essa obra no espírito humano, quem pode fazer, o único que pode fazer é o Espírito Santo. É Ele que abre os olhos do nosso entendimento, é Ele que abre os olhos da nossa vida. Você está comigo aqui ou não, queridos? Então, quanto mais você tem um relacionamento com o Espírito Santo, andando com piedosos, que vão colocar o seu coração, né, o seu espírito, a sua vida à disposição do Senhor, tanto mais o Espírito Santo puder trabalhar em nossas vidas, tanto mais as pessoas vão ser transformadas. A partir do quê? Do seu homem interior. Porque eu vou fazer o inverso agora. Vamos supor, né, que esse texto aqui que nós acabamos de ler, ele fala assim: dinheiro. Uma pessoa que ela não tem o trabalhar do Espírito Santo no seu coração, ela sempre vai achar que o dinheiro não é uma ferramenta tão poderosa. Ou ele vai achar que é poderosa demais, então ele não quer dar para os outros, ele quer mantê-la nas suas mãos para ter o poder. Mas quando Deus abre os olhos do entendimento de qualquer homem, de qualquer mulher, Ele faz com que essa pessoa entenda o dinheiro numa perspectiva divina para movimentar o reino dos céus. Relacionamentos são a mesma coisa. O que acontece? Quando uma pessoa ela é agradável diante do Senhor, né? Ela é uma pessoa com a alma curada e ela tem da parte de Deus revelação, a palavra dela sempre vai ser de edificação, a palavra dela vai sempre ser de bênçãos, a palavra dela sempre vai ser de graça. Mas se uma pessoa ela for simplesmente religiosa, ela não vai entender que investir tempo com as pessoas é uma das coisas mais importantes na vida. Investir tempo com as pessoas é o que movimenta demais o reino dos céus. E de onde vêm essas verdades? Tanto sobre relacionamentos, como também o uso do dinheiro. Espírito Santo. É só o Espírito Santo abrindo os olhos do nosso entendimento. É só o Espírito Santo trazendo clareza para nós a respeito da obra do Senhor, né? Então o que eu entendo nos dias atuais? Que a obra do Espírito Santo, ela é extremamente importante para os nossos dias. Ela é extremamente importante para a igreja piedosa que quer que o reino de Deus se movimente. Nós precisamos que o Espírito Santo nos convença. Então o mesmo Paulo diz que o Senhor santifique o nosso espírito, alma e corpo. Ele quer que essas três áreas estejam guardadas e conservadas no Senhor. E é o mesmo Paulo que fala que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo. Então, quanto mais você tem comunhão com o Espírito Santo, tanto mais você vai entender o amor do Pai, tanto mais você vai entender a graça do Filho, tanto mais você vai entender como o reino se movimenta. Por quê?
o reino de Deus se movimentou de que forma? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo se manifestou em João 19:30 dizendo: está consumado. Ou seja, o Pai enviou, o Filho consumou. Mas quem é que vai revelar a nós o amor do Pai? Quem é que vai revelar a nós a graça do Senhor Jesus Cristo? Quem é que vai nos levar numa história que aconteceu há 2000 anos atrás e trazer para o nosso coração como verdade? Quem é que vai poder abrir os olhos do nosso entendimento, fazer com que a nossa alma se delicie nessa graça, se delicie nesse amor? Somente a pessoa do Espírito Santo. Então, quanto mais nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, tanto mais nós vamos colocar o reino de Deus para se mover, o reino de Deus para tocar pessoas, o reino de Deus para transformar famílias, o reino de Deus para mudar a história de cidades, o reino de Deus que por onde entra e se move, traz vida e restauração. Mas torna a dizer o que já disse: o dinheiro é importante, mas é insuficiente nesta questão. Relacionamentos são importantes, mas eles são insuficientes nessa questão. Oração são importantes, mas são insuficientes nessa questão. Nós vamos associar essas três verdades junto com o mover sobrenatural da pessoa e da obra do Espírito Santo, para que Ele possa revelar esse amor, para que Ele possa revelar essa graça a nós. E como é que Ele faz isso? A Bíblia em João capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte, que Deus, Ele claramente falou que o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque o Espírito da verdade não conhece. Então, como que o Espírito Santo, Ele trabalha com os não crentes? Como que o Espírito Santo trabalha com aqueles que não conhecem a Jesus? Como que os piedosos conseguem mover o reino de Deus para que aqueles não crentes se convertam, venham à crença? Você vai observar o que Deus fez aqui em Atos capítulo 10. Quem é que conectou pessoas? Relacionamentos no Espírito. Foi o Espírito Santo. Quem é que fez com que o dinheiro servisse para um propósito? O Espírito Santo. Quem é que fez com que as orações tivessem efeitos? O Espírito Santo. Então, o mundo não pode receber o Espírito da verdade, mas o mundo pode ser o quê? Evangelizado. O mundo pode ser alcançado. Eu quero te falar uma coisa interessante aqui, queridos. Muito interessante aqui em João capítulo 14. Que sempre que Deus está fazendo alguma coisa no Espírito, Ele está sempre fazendo dos dois lados. Olhe para quem está ao seu lado, essa pessoa que vai te pagar o jantar depois do culto, né? Aleluia. E diga assim: acredite. Fala assim: acredite. Sempre que Deus, na pessoa do Espírito Santo, Ele está trabalhando no seu coração, te dando uma palavra, Ele também está trabalhando em outro coração, para ouvir o que você tem a dizer. Vai, diga para o irmão: sempre que o Espírito Santo estiver trabalhando na sua vida, para você fazer alguma coisa, Ele também está trabalhando em outras vidas, para que elas recebam a sua missão. Então nós temos que acreditar nessa pessoa chamada Espírito Santo. Aleluia. Nós temos que acreditar. Nós não podemos abrir lugar à dúvida, à incredulidade. Então, por exemplo, você pega Atos capítulo 2, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio e eles passaram a falar. Lembra que eu falei? Sempre que Deus põe uma palavra na sua boca, também existem outros ouvidos abertos para ouvir o que Deus está falando. Eles estavam falando pelo Espírito Santo aqui, e o povo ali estava ouvindo as grandezas de Deus. Aleluia. Por quê? Porque Deus é o maior interessado em salvar o perdido. Deus é o maior interessado em salvar o homem e tirá-lo da sua escravidão. E o Espírito Santo, João capítulo 16, versículo 8, ele foi dado para quê? Para convencer o homem do pecado,
Lembra que eu disse? Vou repetir 1 milhão de vezes essa mensagem. Você pode sentar com uma pessoa, você pode ser um bom amigo, você pode pagar um bom jantar, você pode promover um ótimo final de semana, você pode ser uma pessoa realmente supimpa, mas bons relacionamentos não têm o poder de fazer as pessoas nascerem de novo. Você pode ser uma pessoa generosa, porque o reino de Deus movimenta-se pelo investimento, mas por mais que você dê para as pessoas dinheiro, dê para elas ofertas, dê para elas boas oportunidades de emprego, isso não transforma a natureza caída do homem. Mas quando Deus, mediante a todas essas coisas importantes, move o seu espírito, e Ele constrange o coração do pecador, aleluia, Deus o tira do seu pecado e faz desta pessoa uma nova criatura. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Então é muito importante nós entendermos isso. Muito importante. O Espírito, ele opera de forma proposital. Agora, como que nós vamos lá pregar boas novas? Romanos capítulo 10 fala: como irão ouvir se não há quem pregue? Como que nós vamos? Existem formas de se pregar. Umas são mais baratas, às vezes até gratuita. Outras não, são mais dispendiosas. Você precisa investir recursos. Outras, e sempre, independente das baratas ou das mais dispendiosas, todas vão precisar do quê? De pessoas trabalhando debaixo de um relacionamento, de pessoas orando e intercedendo, mas independente de tudo, nós precisamos do Espírito Santo, usando as nossas iniciativas, para que quando nós falarmos do amor de Deus para as pessoas, quando nós falarmos da graça do Senhor Jesus Cristo, Deus possa vir e tocar os corações e constrangê-las ao arrependimento, para que elas recebam nova vida. Está comigo aqui ou não, queridos? Agora, outra coisa interessante, né? O Espírito Santo, ele leva o Evangelho, porque ele precisa evangelizar os perdidos. João, capítulo 16, versículo 13, ele fala agora sobre o Espírito da verdade, que é dado para quem? Para os cristãos. É um outro aspecto da verdade aqui. A verdade para o não crente é que ele é um perdido. Mas ele não é um perdido que está abandonado na sua perdição. Há um amor de Deus que repousa a favor dele. Há uma graça do Senhor que ele pode alcançar apenas abrindo o seu coração para isso. Mas para nós que somos cristãos, que já fomos salvos, tem algum salvo aqui ou não? Nós somos invadidos pela pessoa do Espírito Santo com relação à verdade. Deus vai abrindo os nossos olhos com relação à verdade. O Espírito da verdade que virá sobre vós, diz o texto. O Espírito da verdade que vos anunciará as questões relacionadas ao Senhor Jesus Cristo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vocês podem receber. Então o Espírito Santo agora trabalha com os crentes, abrindo os olhos do entendimento. Porque João capítulo 16, versículo 8, diz assim que Deus veio convencer o homem do pecado, mas Ele também vem convencer o homem da justiça. Então o Espírito Santo vem trabalhando profundamente no coração dos crentes, mostrando que agora eles podem ser mais do que vitoriosos, porque em Cristo eles são mais do que vitoriosos. Os crentes podem andar agora acima de principados e potestades, porque em Cristo eles estão assentados com Ele à direita do Pai, acima desses principados e potestades. O Espírito Santo vai abrir os nossos olhos sobre aquelas mentiras que nós tínhamos como verdades, abrindo os olhos do nosso entendimento, para que a gente se desprenda, como diz Colossenses capítulo 3, despojando do velho homem, despojando das coisas que não pertencem mais à minha nova criação, porque como diz 2 Coríntios 5, nova criatura sou, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Esse Espírito da verdade, ele vai trabalhando dentro da minha vida como cristão, e vai fazendo com que eu não caminhe mais com nada que se chame de mentira, com nada que se chame da velha natureza, porque fica contraditório se eu continuar operando no espírito do mundo, e lá no espírito do mundo não tem verdade. Você entendeu o contexto aqui ou não?
O mundo não pode receber a verdade. Então o que Deus quer aqui? Eu e você saiamos desse sistema chamado mundo e venhamos ser plantados, como diz Colossenses capítulo 1, no reino de Deus, onde a verdade se estabelece, onde a verdade reina sobre os nossos corações, onde a verdade reina sobre nossas vidas. E você pensa que só eu, como um pregador, ensinar sobre a verdade da palavra de Deus vai fazer com que você admita isso como verdade? Nem Deus pôde fazer isso com Eva. Deus, ele deu a palavra para Eva e Eva não tomou-a como verdade. O homem foi criado com liberdade, irmãos. O homem foi criado para escolher. Deus não pode fazer com que a verdade, a Bíblia, entre dentro da sua goela e enfia ela por ela, goela abaixo. Você tem que ter essa comunhão com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero a verdade. Espírito Santo, toda mentira que eu tenho como verdade, abra os olhos do meu entendimento. Eu quero arrancar da minha vida em nome de Jesus. Isso a Bíblia chama de engano. Isso a Bíblia chama de sofisma. Espírito Santo, entra nas profundezas da minha alma. Espírito Santo, entra nas profundezas do meu ser e mostra para mim onde estão os enganos. Mostra para mim onde estão as mentiras que eu tenho por verdade. Espírito Santo, eu não quero ser como Eva, que sabia mediante a pregação que ela morreria, mas mesmo assim ela não validou a palavra. Não quero, Espírito Santo, eu quero que a verdade de Deus seja não só uma verdade divina. Espírito Santo, eu quero que a verdade de Deus, além de ser uma verdade divina, seja uma verdade para mim. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Eu não quero que você se exponha publicamente hoje, mas eu quero que pelo menos você permita o Espírito Santo falar dentro do seu coração. Quantas vezes você já ouviu pregação de alguns pregadores, tipo essa que eu estou pregando hoje, e você diz assim: uau, o pastor deu uma exageradinha hoje. Uau, eu acho que o pastor está um pouco radical. Uau, eu acho que não é bem assim. Você percebe como a carne, ela está militando contra o Espírito, para que o Espírito não arranque aquilo que você chama como verdade, mas para Deus é tido como mentira. Aquilo que você chama de certo, mas Deus chama de errado. Aquilo que você acha que Deus aprova, mas o próprio Espírito Santo desaprova. Essa guerra, o Espírito Santo quer travar junto com você. Por isso que Paulo também diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo constantemente. Porque muito da nossa visão, principalmente nós os pentecostais, quando a gente fala sobre mover do Espírito Santo, qual a primeira imagem que vem na nossa mente? É aquele culto, todo mundo pulando, sapateando, rodopiando, caindo, profetizando. É verdade ou não é? Quem está comigo aqui, diga amém. Eu amo esses cultos. Mas eu vou te falar que muitas vezes aquele culto se resume ao culto, que depois que acaba o culto, parece que nós não vivemos nada, absolutamente nada. Quando eu falo sobre depender do Espírito, andar no Espírito, ouvir o Espírito, se entregar ao Espírito, não é algo que se resume a uma reunião de 2 horas. Eu estou falando na sua segunda, na sua terça, na sua quarta, na sua quinta, na sua sexta, na sua sábado, no seu domingo, no seu feriado, no seu dia bissexto do ano bissexto. Eu estou falando de você permitir que o Espírito Santo realmente entre nas entranhas do seu ser, e que esta verdade que o mundo não pode receber, mas você pode receber, porque você é filho de Deus. Você está comigo aqui ou não? E quando essa verdade começa a entrar dentro de nós, irmãos, nós temos um outro aspecto do Espírito Santo aqui. Eu quero que você abra comigo lá Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Eu vou fazer aqui uma exposição desse texto, muito rapidinho, muito simples, não vou tomar muito tempo de vocês. A maioria de nós, quando éramos não cristãos, nós andávamos na carne
e nos alegrávamos pelo prazer que a carne oferecia. Uma pessoa não bebe se o álcool não produzisse o que esperava. Muito do que o álcool produz no homem é tirar a sua angústia, o seu sofrimento, ou pelo menos mascarar. Muita pessoa, quando adultera, ela não vai dizer que não tem prazer, o sexo barato é o sexo irresponsável. Ela não precisa se responsabilizar com aquela mulher, né, de sustentá-la e de cuidar de um lar. Ele vai para 1 hora de prazer, 2 horas de prazer, e depois aquele relacionamento, ele fica à mercê. A carne produz os seus prazeres, porque se não produzisse prazer, nenhum de nós gostaríamos e quereríamos estar na carne. Mas quando a verdade entra, a gente descobre que esses prazeres momentâneos, eles geram sofrimentos eternos. Esses prazeres momentâneos, eles nos destroem e às vezes a destruição fica muito difícil de ser restaurada. Nós descobrimos pela verdade de que a amizade com o mundo se torna inimizade com Deus. Isso tem que colocar-nos numa posição de entender que se eu vou andar no Espírito, eu não vou satisfazer a vontade da carne. Isso não significa que ela não está lá. Olha para o seu irmão e diga assim: todos os dias você acorda na carne. Porque afinal de contas você não é uma alma penada. Quem que aqui é uma alma penada que acorda fora do corpo? Todo dia que você acorda, meu amigo, quem acorda ali é você. E às vezes essa alma penada nem quer sair da cama. Não é verdade? Esse corpo cansado não quer sair de lá. Você acorda, né? Carne é representada nesse domínio que o pecado tem no corpo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, irmãos, vão ter as concupiscências. O que são concupiscências? Desejos. E às vezes uma pessoa chegar para mim assim: pastor, eu não quero mais ter desejo da carne. Então morre. Agora morre bem, porque tem que morrer salvo, porque senão vai lascar. Sua morte vai ser pior para você. Tem como, você vai ter desejos, né? Agora nem todos os desejos carnais, no sentido de desejos humanos, são pecaminosos. Então qualquer dia eu prego sobre isso para equilibrar essa verdade. E a Bíblia nos mostra, olha só, porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, por exemplo, quem aqui, honestamente falando, irmãos, quem aqui, honestamente falando, já teve vontade de orar, e no mesmo momento que você teve vontade de orar, você estava sem vontade de orar? Diga amém. É uma coisa, um pensamento meio doido, né? Só crente consegue entender essas coisas. Eu sei que eu quero orar, mas na hora que eu vou orar, não tenho vontade de orar. Né? Quem já teve vontade de ler? Quem tem vontade de ler a Bíblia aqui? Diga amém. Aí, quando você tem vontade de ler a Bíblia, você perde a vontade de ler a Bíblia. Será que essas coisas acontecem só comigo? Tem mais alguém aqui comigo aqui ou não? Deixa eu ver. Né? Ah, eu quero ir para a igreja, eu vou para a igreja, eu quero ir para a igreja hoje. Mas quando você vai para a igreja, você perde a vontade de ir para a igreja. Mas que doidura é essa? Só crente para entender essas loucuras. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne. E a única forma de você vencer isso, não é enfrentando a carne. É mais ou menos aquele tipo de pessoa. Está na frente da televisão, aí fica ouvindo lá o canal. Ah, olha o que aquele camarada está falando. Olha que besteira que ele está falando. Que ridículo. Oh, imprestável. E ele fica numa guerra lá com o âncora do jornal, brigando com o cara anunciando as coisas, como se o cara estivesse ouvindo ele. Eu nem vou perguntar se alguém já não fez isso aqui, mas dá vontade de dar um toquinho no ombro do cara assim: ei, deixa eu te resolver esse problema aqui. Como? Você vai entrar na cabeça do cara e fazer ele falar diferente? Vai, não, deixa eu te ajudar a resolver esse problema aqui. Como? Troca de canal. Clique. Troca de canal. Eu acho engraçado as pessoas não quererem andar na carne, combatendo a carne. O texto é claro: andai no Espírito, e não satisfareis o quê? O desejo da carne. O desejo está lá, mas só que fala: eu não quero, eu vou andar no Espírito. A vontade do Espírito é essa, eu vou andar nela, aleluia. Estou trocando de canal.
A carne está gritando, faz, grita sozinha, eu estou surdo para você. Aleluia. Eu estou querendo, você vai querer sozinha, eu vou matar você inanimada, de fome, porque eu não vou te alimentar. Às vezes a gente não sabe guerrear as nossas guerras, a gente não consegue andar em vitória, porque alguns princípios básicos como esse não estão na nossa consciência. Quantos de vocês já ficaram guerreando com um pensamento que você não queria pensar? Levante as mãos lá, vamos comigo aqui. Eita, tem gente que já levantou a mão rapidinho aqui, aleluia. Todos nós, né? Você já percebeu o que você começa a fazer com um pensamento que você não quer pensar? A maioria de vocês assim, eu não vou pensar nessa porcaria, sai da minha cabeça, Satanás, cão do miséria, chifrudo rabudo, sai daqui. Não é assim que a gente faz ou não é? Quem está comigo? Tudo que você resiste, persiste. Como que eu mudo isso, pastor? Simples. O que diz a palavra de Deus? O que diz a palavra de Deus? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que tem boa fama, nisso pensais. Ao invés de você combater o pensamento ruim, começa a pensar no pensamento bom. Quem tem alguém que você ama de todo o coração, diga amém. Quando aquela pessoa te atazanar, porque toda pessoa que te ama e que você ama ela, você também atazana ela, atazana você. Pode ter certeza, senão não tinha amor ali, não tinha química. Né? A química do amor é você continuar amando a pessoa que te atazana e ela continuar te amando que se atazana a vida dela. É a química do amor. Aí faz as pazes, só love, aleluia. Mas deixando as brincadeiras de lado, quando acontecer esse negócio, qual que é a sua tendência? De você ficar pensando nas coisas ruins daquela pessoa. Miserável. Está vendo? Já está até manifestando aqui. Miserável. Por que eu fui casar com aquela pessoa? Miserável. Parece que ela casei com ela só para ela fazer minha vida um tormento. Sai, Satanás. Daí você foi embora, você vai ficar solteiro. Não estou brincando. Mas a questão é que você tem como pensar diferente. Aquela pessoa talvez não esteja na sua melhor fase, no seu melhor momento. É o momento mal da vida dela. Agora, ao invés de você ficar preso na amargura, na injustiça, ficar preso na besteira que a pessoa falou, começa a pensar assim, nossa, essa pessoa me atura. Meu irmão, já é muito, não é verdade? Olha para o seu irmão assim, essa pessoa que está do seu lado, que está com raiva, daí fala assim, obrigado por me aturar. Irmão, só aí já é um santo que está do seu lado. É quase a quarta pessoa da Trindade, alguém que atura você, ué? Não é? Porque a gente acha que é bonzinho, naquele espelho que a gente olha nós mesmos. Se a outra pessoa for te pintar no quadro dela, ela vai colocar 2 chifres, um rabo, um tridente. A auréola quem põe é só você no seu desenho. Então, a tendência é a carne injustiçada, vai ficar buscando razões para ficar descendo o pau na pessoa, para dizer que ela está errada, porque a carne precisa se justificar. Mas cara, o que o Espírito vai fazer? Olha que é uma coisa bem engraçada, que Deus trabalha no meu coração. Eu não sou um cara fácil de conviver, não. Eu sei disso, eu convivo comigo 54 anos. Tem dia que eu falo, Deus, não podia me colocar no outro corpo? Me dar uma outra alma? Isso aqui é muito complicado. Né? Eu fico às vezes assim, eu sou besta mesmo. Eu sou besta. Já orei várias vezes, eu sou besta. E vocês também vão se achar besta depois que eu falar isso. Aqui eu vou lá, fico lutando pela minha razão, fico dizendo que eu estou certo, arrumo um monte de palavras, sou bom de articulação de palavra, para apontar todos os erros e falhas da pessoa. Depois que eu estou cheio de razão, no final da história, eu vou ter que pedir perdão. Tanto desgaste, o dia inteiro atrás de razão, a semana inteira atrás, tá vendo? Você está te achando besta também, tá vendo aí? Eu falei que você ia se achar besta, né? Atrás de razão, que no final das contas, você gastou ânimo, gastou energia, ficou igual um palhaço agora diante do Espírito Santo. Me perdoa. Não era melhor no começo? Não, tá certo, deixa para lá, vai. Deixa a ofensa de lado, vamos caminhar adiante. Então, o Espírito e a carne, eles vão sempre estar brigando. Sempre estar brigando. Mas o texto fala assim, que se você se inclinar para o Espírito, a carne não vai ter domínio sobre você.
não quer dizer que ela não está lá, que a sua personalidade difícil não está lá, que os teus desejos carnais não estão lá. É isso que você tem que entender. Vai chegar uma hora, não é para essa pregação hoje, vai chegar uma hora em que esses valores vão ser mudados e as suas tentações vão ser outras, não vão ser mais essas aqui tão infantilizadas. Mas para o que serve hoje, lembre-se, você vai acordar num corpo, você vai viver o dia inteiro no corpo, você vai fazer todas as coisas nesse corpo que tem sentimentos que não estão tão trabalhados pelo Espírito ainda, e essa guerra entre a carne e o Espírito vão estar presentes. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas eu posso receber, faz com que eu me renda. Faz com que eu me quebrante. Faça com que eu aprenda a ser guiado pelo Espírito. E ele começa a dizer assim, algumas coisas bem claras. As obras do Espírito são uma, a obra da carne são outras. E ele começa falando assim, as obras da carne são conhecidas e são o quê? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os tais que praticam estas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta. Lá no passado, o Espírito te convenceu da verdade e você reconheceu que Jesus é o único Senhor e o único Salvador. Lá no passado, você reconheceu que debaixo dos céus, como diz Atos, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Eu estou certo disso ou não? Uns 2 améns, mas você vai se converter essa noite. Lá no passado eu fui feito uma nova criatura, como diz 2 Coríntios. Quem aqui já foi evangelizado e aceitou Jesus como seu Salvador? Diga amém. Então nós estamos hoje sendo criados à justiça de Cristo. E a verdade do reino, o fluir do Espírito, vai arrancando toda mentira que nós temos por verdade. E isso vai fazendo com que toda a carnalidade que nós trouxemos como hábitos daquele tempo que estávamos lá, que não tínhamos a verdade, porque o Espírito não trabalha com o mundo no sentido que eles não podem receber, mas nós que somos crentes temos a verdade. Ele vai eliminando essas carnalidades de nós. Então, vamos lá. Quem tem uma casa para morar, diga amém. Quem mora com você dentro dessa casa, diga amém. Olha só, tem algum outro casado aqui, né? Mas vamos dizer novamente assim, você está lá com alguém na sua casa, esse alguém que está com você convivendo os dois juntos, seja um pai e filho, esposa e marido, filhos e pais, e assim por diante, amigos com amigos. Nós temos várias composições familiares aqui nos Estados Unidos. Então vamos perceber um pouquinho. A Bíblia aqui está falando sobre inimizades. Você está em inimizade com o seu marido. Você está em inimizade com a sua esposa. O que é isso? Carnalidade. Nós somos crentes carnais muitas vezes. Inimizade com o marido, inimizade com o pai, inimizade com o filho. Carnalidade. Agora o problema é, o Espírito Santo pode te convencer disso que isso é carnalidade? Ou você vai ficar preso na sua razão, que você tem razão? Você causou inimizade com o seu marido, você causou inimizade com a sua esposa, você causou inimizade com seus filhos, você causou inimizade com seus pais. Isso é uma obra da carne. O bom seria não haver inimizade. O bom era você não brigar, brigas que são 100% evitáveis. Você tem que parar de ser carnal.
nas suas relações. Dá um cutucão para o irmão e fala assim: está na hora de você fazer um churrasquinho dessa carne aí, criatura. Põe no fogo. Não dá mais para você ficar, de cada 10 situações que você arruma uma briga, você arruma 15. Não dá mais, isso é carnalidade. Não, é a verdade. Não, a verdade não produz inimizade. A verdade convence o homem, não produz inimizade. O que produz inimizade é o ego. É o ego, você quer transformar aquela criatura na sua força. E você não transforma. Você ouviu o início da minha mensagem. Bons relacionamentos são bons, mas ele não transforma pessoas. Dinheiro é bom, mas ele não transforma pessoas. Oração é necessário, mas ele não transforma pessoas. Quem é que transforma pessoas? O Espírito Santo. Quem quer ver seu marido transformado aí? Diga amém. Ah, sabia disso? Esse é avivamento puro, essa pergunta. Os maridos nem se metem. Eu nem vou perguntar para os maridos se eles querem ver as esposas transformadas, porque nós maridos já temos as mulheres mais perfeitas, mais lindas. Nós temos elas são quase a 4ª pessoa da Trindade na nossa casa. Nossas mulheres não erram, elas não ficam nervosas conosco, elas não nos pedem coisa toda hora, elas não ficam encrecando conosco, até com aquele cabelo que já caiu há 10 anos atrás, entendeu? Nossas mulheres não fazem isso, porque são as nossas mulheres. Amém, homens? Quem está comigo aqui, diga amém. Mas os homens dessas mulheres, eles nunca são suficientes, eles nunca fazem certo, eles nunca estão na hora certa, eles nunca estão fazendo a coisa do jeito que elas querem, nunca vai ser suficiente, entendeu, Cláudio? Põe na tua cabeça, anda no Espírito, nunca vai ser suficiente. Revelação, põe a mão na sua cabeça aí, homem, recebe por revelação isso, fala assim comigo: eu sei. Não, vocês não querem falar, ué. Talvez é a carne que não deixa admitir a verdade. É a carne que não deixa admitir a verdade. Você que está casado há 15, 20 anos, você sabe disso. Nunca foi, e os próximos 20 anos nunca vai ser suficiente. Acabou. Você vai andar na carne por isso? Fala: não, meu amor, eu sei que não foi suficiente hoje, mas amanhã, quem sabe? Estou aqui para te servir, como Cristo serviu a igreja. A carne grita, né, irmão? A carne grita. Então, inimizades é uma carnalidade. É uma carnalidade. Uma vez, e o problema, queridos, é quanto mais maduro você é em Cristo Jesus, tanto mais você fica às vezes meio descarado na sua relação com Deus. Porque um dia eu estava nessa questão de inimizade, aí o Espírito Santo falou assim: Marcelo, você está na carne. Eu sei que estou na carne, mas eu vou ficar. Eu não vou perdoar agora. Mas por favor, não volte, me dá pelo menos 5 minutos de carnalidade. Não volte agora. Quem aqui já fez isso? Diga amém. Eu não vou perdoar. Eu sei que eu estou errado, mas eu não vou dar o braço torcendo. Todos nós, gente. Então, se a gente for levar a vida ferro e fogo, achar que tudo se resume num culto que a gente pula, grita, salta, rodopia, profetiza, cara, isso é bom demais, isso é bom, é bom. Eu quero mais cultos desses aqui. Mas o que de fato faz a gente andar no Espírito, cara, é cada momento que a carne gritar, você deixa o Espírito gritar mais alto. Cada vez, eu sempre digo assim, uma coisa que eu estou treinando a minha alma, e não é fácil. Eu estou crucificando a mim mesmo aqui no púlpito. Eu sou um cara difícil de conviver. Minha esposa, ela é santa. O apelido dela é a Santa Juliana. Quem não sabe, era o apelido dela, Santa Juliana. Sou um cara de convicções firmes, sou um cara de... Eu sei para onde eu quero ir. Dificilmente alguém pode me tirar. Eu estou igual a Jesus. Quando eu olho para a face dele, sabia que ele ia para Jerusalém. Tem virtudes e tem problemas, esse tipo de personalidade. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, eu já decidi, eu estou convencido pelo Espírito Santo, que a minha meta é ser mais parecido com Jesus todos os dias. Eu quero acordar mais parecido com Jesus todos os dias. Então,
Eu preguei de manhã e vou só usar o princípio da inimizade aqui, não vou pegar os outros textos. A Bíblia fala que Jesus, na noite que foi traído, repita comigo, na noite que foi traído, Ele deu graças. Eu fico pensando, meu Deus, quando é que eu vou, um dia na vida, que a minha esposa me atazanada assim, glória a Deus por essa tribulação. Não da mulher, mas da causa. Deus está me dando uma chance de crescer. E vice-versa. Que na noite que foi traído, Ele deu o quê? Graças. Sabe, a gente tem que parar. Eu faço essas brincadeiras para ficar um pouco provocativa a mensagem. Mas quando você começa a ter uma mente mais cultivada no Espírito, uma mente mais cultivada em Deus, você fica mais consciente, fala, cara, isso é carne. Você gostaria de livre e espontânea vontade, agora deixando as brincadeiras de lado, mas honestamente, olha para os meus olhos aqui, de livre e espontânea vontade, você gostaria de andar na carne? Você como filho da verdade, você como filho da justiça, você como um homem nascido de novo, você gostaria de admitir assim, eu sou um cara que tenho prazer de andar na carne? Quantos, por favor, levante as suas mãos e gostariam de ter esse estilo de vida como crente? Porque o mundo não tem a verdade, então eles não sabem do que eu estou falando. Mas você é filho de Deus, você sabe disso. Levante as mãos, quantas pessoas? Ninguém, porque esse é o desejo da nossa alma. O desejo de ser mais parecido com Jesus. E se você olhar o texto, você vai pegar depois, ali João, capítulo 16, aí vem ali o versículo 8, 9, o 10, e vai até o 13, 14, vai adiante. A Bíblia fala assim, que quando Cristo for glorificado, o Espírito se manifestará. Tomando esse texto como base, uma das grandes obras do Espírito Santo é glorificar Cristo por nosso intermédio. É fazer com que Cristo seja engrandecido. É fazer com que Jesus seja glorificado. É fazer com que Cristo seja conhecido. E como é que Cristo Ele é conhecido? Olha só, preste bem atenção. Volte para mim, para Gálatas agora. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Usei só o aspecto da inimizade, amor. Como é que você cultiva o caráter de Cristo? Aprendendo a andar em amor, irmão. Porque é muito mais do que uma vida pirotécnica, a vida no Espírito. É muito mais do que esses cultos extravagantes que são gostosos. Quer ver outra coisa? Alegria. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, você realmente é templo do Espírito Santo? Fale meu nome. Você realmente é templo do Espírito Santo? Não, vou te provocar, vou provocar essa pessoa do seu lado. Assim, você realmente tem certeza que você é templo do Espírito Santo? Porque eu nunca vejo você alegre. Você está sempre com essa cara de maracujá azedo. Você está sempre reclamando. Minha personalidade. Eu sou meio melancólico. Ei, você não é uma questão de personalidade, é uma questão de você ser cheio do Espírito Santo. Olha, a pessoa que anda no Espírito, que ela é alegre. Alegre. Esse grupo de louvor aqui é cheio do Espírito Santo. Música alegre, aleluia. Né? Alegre, glória a Jesus. A gente chora tanto com esse ministério aqui, com músicas assim, que quebrantam, daqui a pouco acabou o estoque de lágrimas. Tem que dar um tempinho para a gente recuperar aqui, estou brincando com eles. Né? Mas, alegria, andar no Espírito alegre. Você tem motivo para estar alegre, ainda que você tenha N razões para estar triste. Sabe uma das formas que o Espírito Santo pode te alegrar? A alegria da salvação. Amado, se você todo dia entender que você não vai para o inferno, se você entender todo dia que você vai para o céu, andar na rua de ouro, se você entender todos os dias que você vai estar com Ele eternamente, que você vai ter um nome escrito na pedrinha branca, se você vai estar lá no céu conhecendo a Ele como Ele é conhecido, você é conhecido por Ele, se você entender que
Você foi liberto do poder do pecado. Tudo isso tinha que produzir alegria no teu coração. Ah, mas não tem dinheiro. Não, é mais que o dinheiro. Ah, mas talvez as minhas amizades são boas. Mais do que amizade. Mais do que amizade. Alegria. Prazer não dá, cara. Entende assim, essa sua cara de maracujá cedo, o seu jeito de ficar arrumando briga, ficar arrumando intriga, defeito de todo mundo, isso é carnalidade. Isso não é que você é mulher ou você é homem, que você é este ou aquele temperamento. Isso a Bíblia resume de carnalidade. Seja alegre. Paz. Você já viu pessoas que parece que elas estão numa guerra interna todo dia? Você olha para essa assim, minha avó dizia, está bufando. Cara, você fica até com medo de se aproximar daquela pessoa. Fica até com medo. Aí, não é gostoso? Aí, chega perto da pessoa, já está aqui, ó. Olha só. Aí, não é gostoso aí? Chega perto da pessoa. Agora chega. Aí, sorrisão. Esse aqui eu ganhei meu dia, ganhei um sorriso desse aqui, mano. Que é esse? Paz. Tem gente que parece que é salvo, mas não tem paz. Porque não tem vida no Espírito. A vida dela é um tormento por dentro, é um vulcão por dentro o tempo inteiro. Cara, isso é carnalidade. Longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade. Você é um cara assim, ó. Longo. As pessoas tentam te irritar, você... Quanto mais para tentar te irritar, mais você dá risada. Não tem nada a ver comigo isso. Essa é uma área que eu estou aqui desenvolver. Ó, você está fazendo bullying de mim. É pecado isso aí, viu? Eu sou colérico elevado à 10ª potência. Então, quando alguém me estressa, assim, antes de tomar umas 2 xícaras de café, se eu contar até 3, eu consigo não responder à altura. Enquanto 1, e o vulcão está ali. 2, ele quase entra em erupção. 3, quando eu consigo contar até 3, aí o Espírito toma o controle, aí o colérico sai. Aí entra o pastor, entra o crente. Mas se eu não contar até 3, não dá tempo do Espírito Santo tomar o controle, meu amigo, a resposta vem rasgando. Depois de 2, 3 xícaras de café, meu amigo, tem que contar até 10. Mas são áreas, eu não sei você deve saber a sua realidade aqui. Benignidade, bondade, fidelidade. Por exemplo, fidelidade. Essa é a minha marca. Eu sou um homem fiel. Eu não tenho problema nenhum com fidelidade. Em todos os sentidos. Minha mãe, quando eu era criança, minha avó, quando eu era criança, dizia assim: Marcelo, você é um homem que vai morrer pelos seus amigos. Eu nunca traí um amigo. Eu nunca traí uma pessoa na minha vida. Isso faz parte de mim. O Espírito Santo me deu essa habilidade de representar Cristo nessa área. Sou um homem fiel. Fiel nas minhas palavras são retas. Eu falo aqui, você vai ouvir a mesma palavra lá, você vai ouvir a mesma palavra lá, você vai ouvir a mesma palavra lá. São retas. Eu não sei, você pode pegar aqui, estou tentando aqui trazer a coisa bem prática para nós. Domínio próprio. Agora, e os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências? Cara, você tem que colocar isso diante de Deus. Não dá mais para você assim, sabe, dizer que é crente, mas em nome do temperamento, em nome das pressões da vida, em nome das circunstâncias difíceis que você está vivendo,
sabe, ser tão desrespeitoso, ser tão sem longanimidade, ser tão ardiloso nas suas formas. Não dá mais, cara, isso é carne. Isso aí tem que morrer. Isso vai atrapalhar a obra de Deus. Isso vai atrapalhar o progresso da sua vida cristã. Isso não vai permitir com que Cristo seja glorificado. Eu não sei você, mas eu estou nessa pegada há muitos anos. Estou muito melhor hoje do que há 30 anos atrás. Mas tem muita coisa para melhorar aqui. Eu acho que quando a comunidade ela é mais santa, a gente consegue muito mais fácil praticar a santidade. Quando a comunidade ela é muito mais pacificadora, é muito mais fácil a gente ter ambientes de paz. Quando a comunidade é mais longânima, é muito mais fácil você ter os seus ânimos longos. Então a minha oração é que você entenda esses 4 conceitos que movem o reino de Deus. O reino de Deus se move pelos piedosos. Piedosos que usam bem o seu dinheiro. Piedosos que oram, que acham e sabem que orar não é perder tempo. Piedosos que se relacionam, que não vivem só para si, se relacionam fundamentados no propósito, mas piedosos, que estão se movendo no Espírito, tanto no que diz respeito a si, aos seus relacionamentos, ao seu ministério, onde quer que ele está, o Espírito Santo está se movendo. Onde quer que ele abre a sua boca, o Espírito Santo está se movendo. Onde quer que ele está presente, o Espírito Santo também está presente ali, fazendo a obra, restaurando pessoas, curando os corações. Nós precisamos da obra do Espírito Santo. Precisamos entender mais essa pessoa. Precisamos entender mais esse ministério. Precisamos entender mais. E acima de tudo, reconhecer acima de tudo a dependência que nós temos dele.